Fala pessoal, nesse encontro eu vou mostrar para vocês o porquê o OKR é muito utilizado para definir os objetivos e os KPIs, um desempenho de um processo ou uma atividade que já esteja sendo executada. Então vamos lá. O OKR, que em inglês significa Objectives Key Results, ou seja, ele procura, de alguma maneira, integrar os propósitos da empresa e da organização e estrategicamente e tática dentro dos times. Já os KPIs, que significa em inglês Key Performance Indicators, ou seja, como a palavra mesmo diz, indicadores, é uma forma de você medir as ações realizadas pela sua equipe que estão ali atendendo os objetivos propostos pela empresa. E se você já ouviu falar em OKR e KPI, é possível, acredito eu, que você já tenha confundido esses objetivos deles de algum momento. Por isso que eu vou mostrar as definições e as diferenças desses termos. Vamos lembrar, os KPIs, então, são exclusivos de cada área e eles servem para quê? Para você medir o desempenho de um processo ou de uma atividade que já esteja sendo executada. Por exemplo, você tem ali um processo de colocação de PO. Então, você vai utilizar esse KPI para você medir o lead time, você vai medir a performance que você está desempenhando dentro daquele processo, dentro daquela atividade, e nesse momento você vai usar o quê? O KPI. Então, isso porque os KPIs são, de alguma forma, uma maneira de você mensurar esses processos internos por meio de cálculos. Você vai desempenhar, você vai ter ali uma ferramenta e uma maneira de informar aos seus gestores e até a você mesmo o desempenho desses processos de trabalho. Por meio do KPI, é possível monitorar ali as métricas e compreender, de alguma forma, como que a sua empresa ela está chegando aos resultados. Em empresa, você pode tirar essa palavra e colocar também a sua área de atuação. E para isso, você precisa saber o quê? Escolher muito bem os indicadores que você quer medir, ou seja, os indicadores que você quer trabalhar e que são relevantes para a sua área estratégica. Já o OKR é muito utilizado para você definir os objetivos inspiradores, né? Os objetivos grandiosos que a sua empresa costuma envolver e engajar toda a equipe, tá? O OKR, nesse caso, ele é uma ferramenta que, se for bem aplicada, obviamente, ela vai alinhar o quê? Os objetivos estratégicos da sua empresa com suas ações táticas, ações da equipe. Ou seja, é uma maneira de você formular atividades do time a partir dos resultados daquele negócio e também trabalhar, né? Não só imaginar, mas trabalhar para alcançar aqueles resultados. É muito comum que as empresas procurem trabalhar com a técnica, né, do OKR, quando encontra alguma disfunção organizacional, ou seja, alguma quebra de processos organizacionais. Agora, o momento de se aplicar essa ferramenta, que são eles, porque os gestores geralmente procuram fazer aquela mudança organizacional revolucionária, né, que muitas vezes a gente vê, pretendendo atingir todas as equipes e os times ao mesmo tempo. E isso daí, inclusive, pode ser um erro muito frequente, pois ele está ligado ali a um atendimento equivocado do uso dessa tática, né, e técnica. O OKR, antes de tudo, ele é uma técnica que visa a mudança de quê? Do mindset da sua empresa. Entendeu a diferença dele do KPI? O OKR vai mudar o mindset. Já o KPI, você está extraindo números reais que estão acontecendo ali. Porém, uma coisa precisa ficar clara: para você evoluir o seu negócio profundamente, é preciso usar o OKR de uma forma o quê? Segmentada dentro da sua organização. O ideal é você começar a trabalhar, quando você está falando do OKR, é fazer esse movimento de transformação ágil com pequenos experimentos, não grandiosos. E a partir de um único time dentro da organização, para você trabalhar mesmo a experimentação se aquilo ali vai funcionar. Isso porque nós não podemos esquecer que nós estamos falando em mudar comportamentos humanos, e isso é muito complexo. E esse, por si só, é um objetivo sempre desafiador para qualquer empresa, qualquer tamanho, de qualquer segmento. Algumas características aí para vocês não esquecerem do
do OKR? Ele é adaptável, como todos os objetivos, né, com todas as características. Quando você trata ali do ser humano, ele precisa ser adaptável. Ele vai promover o quê? Uma autonomia. Você, quando trabalha no OKR, você dá autonomia para os membros da sua equipe. É contagiante, pois o OKR, quando você mostra os resultados de melhora, né, ou que precisam ser melhorados, você vai, de uma forma geral, contagiar, você vai gerar mudanças dentro da equipe e possibilita aí sim você fazer um acompanhamento contínuo das suas ações táticas que você quer trabalhar. E não confundam, você está trabalhando com ações táticas, não está trabalhando com processos, ações que estão ligadas ali ao planejamento estratégico da empresa. E dentro dessa linha, os líderes, né, os membros de equipe, vão em conjunto formular os OKRs que vão estar ali alinhados ao propósito inspirador, né, das empresas e seus objetivos estratégicos. Para quê? Para o trimestre, para o semestre, para o ano, quando você está ali trabalhando aquele seu movimento de planejamento. E o acompanhamento dessa transformação, tá, pessoal, é muito importante. Tem muitos gestores, muitos líderes que jogam o OKR e não acompanham. Isso aí é um equívoco muito grande, porque o OKR vai além do planejamento, ou seja, a modificação organizacional. Ela é uma técnica adaptável ao meio que se está sendo experimentado, aquele movimento do OKR. E o que quer dizer isso, né? Traçando aí dentro de uma linha mais simples. O OKR é um processo de aprendizado, tá? As equipes aprendem a incorporar aquela cultura da empresa e vão realizando ali as suas atividades. Já os gestores coletam aqueles dados, tá? E a partir dessas experiências, aí sim, conseguem compreender de que forma eles podem ali atuar dentro da sua equipe para atingir os resultados, como eles vão trabalhar individualmente ou tendo ali um grupo grande, como é que eles vão trabalhar aquilo para atingir os resultados que a empresa tanto almeja. E atenção, os OKR e os KPIs, eles não são metas, tá, pessoal? É preciso pontuar isso muito bem. Meta é uma forma inadequada de aumentar o engajamento dos colaboradores. A partir das metas, a motivação é construída por meio de um parâmetro individual, ou seja, individualista, que o trabalhador ali, que o membro, que o colaborador se sente então estimulado a alcançar os objetivos a fim de ganhar um bônus, uma promoção, algo que ele ali tanto almeja. Por isso que os OKR e os KPIs se diferenciam das metas, tá, pessoal? Isso é muito importante vocês ficarem cientes desse assunto. A ferramenta OKR, ela vai fazer o quê? Ela vai buscar a estratégia a partir, então, das particularidades de cada organização. A construção do OKR é mais do que uma receita, tá, a seguir. Muitos gestores, eles buscam ali, como é que eu faço para implementar? Não tem uma receita. Ela precisa ser aprendida, então, na prática. E aí vem sempre aquela pergunta, né? É possível usar o OKR e o KPI em conjunto? Sim, é completamente possível você utilizar essas duas ferramentas, esses dois importantes, né, processos juntos, sim. E apesar das suas diferenças, você vai ver que ambos se complementam. O OKR fornece, então, uma visão macro, tá? E projeta metas desafiadoras e inspiracionais. Por outro lado, então, o KPI vai exercer uma função de controle das atividades para garantir o quê? Que tudo saia ali conforme, então, o planejado. Ou seja, a conclusão disso tudo é que o OKR é essa metodologia focada na definição dos objetivos inspiradores e mensuráveis. Os OKRs são compostos, não deixem de lembrar disso, por objetivos qualitativos e de 3 a 5 resultados chaves quantitativos para cada objetivo, tá, pessoal? O KPI, por sua vez, são métricas específicas que medem aquele desempenho em relação ao seu objetivo. Eles podem ser usados tanto para avaliar o progresso em direção às metas, quanto para embasar a você, tá, das decisões que você vai tomar de forma estratégica. Enquanto os OKRs focam direcionar as ações e as inovações, os KPIs vão monitorar esses indicadores críticos para avaliar ali o seu processo
contínuo. Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro e, de uma forma ou de outra, trabalhar essa linha tão importante dentro das empresas, que é o OKR e também os KPIs. Não deixem de entender a fundo esse projeto, não deixem de entender a fundo todos esses processos dentro ali de uma implementação da sua empresa, pois isso vai trabalhar de alguma forma para você alcançar o sucesso estratégico, tanto da sua empresa quanto da sua equipe. Me siga aqui nesse canal, deixe o seu comentário, compartilhe e deixe o seu like para os próximos vídeos nós sabermos quais são os temas que vocês gostariam que nós tratássemos aqui. Te vejo daqui a pouco. Bora comprar!